Bom, esse ano tá muito maluco e muito imprevisível em questão de premiação, né? Como o filme brasileiro ganhar 3 indicações ao Oscar, todas as confusões de Emília Pérez, confusões essas que acabam ofuscando grandes filmes dessa temporada, né? E um deles, pra mim, que acaba ficando um pouco em desfoque nesse momento, que é o filme Anora. Anora, dirigido por Sean Baker, conta a história de uma stripper que conhece um jovem, mas muito jovem, ricaço, que depois tu descobre que esse ricaço, na verdade, é filho de um traficante. Ou seja, o guri tem muito dinheiro, ele mora num puta casarão. Então tu pensa que a cabeça dessa pessoa tá no espaço. Ele pensa que é um deusinho no mundo. Mas ele não é o foco dessa história. E o foco dessa história é a Nora. A Nora é interpretada pela Mike Madison, que conta a história dessa mulher que vive numa realidade suburbana dentro dos Estados Unidos e usando a beleza dela e usando o corpo dela para se sustentar na casa de uma amiga, de uma conhecida. Assim, não é tão amiga assim, eu só vi elas brigando durante o filme todo. Uma relação meio pesada, assim, sabe? Então, na perspectiva da Nora, a gente vê essa relação desse jovem ricaço russo como uma oportunidade de mudança de vida. Então, ele chama ela de novo, chama ela de novo, chama ela de novo, até um certo ponto que ele considerou se casar com ela. E lá, eles foram, se casaram em Las Vegas. Assim, a Nora vive num mundo de contos de fada. E no tempo moderno de hoje, o que é um conto de fada é você viver em um mundo onde você não precisa trabalhar para sobreviver. Ela acha tudo aquilo mágico, vivendo só em base de festa, de rolê. E a única coisa que ela precisava fazer para isso estar disponível para o cara. O que eu acho curioso nesse filme e que eu paro para comparar a tempos atrás do cinema, antigamente era mais chocante você contar uma história dessas do que hoje em dia. Eu não vejo muita polêmica em volta de Anora. Eu não vejo muita gente falando que é um filme vulgar, é um filme que tem muito sexo. Então, com certeza vai ter um conservador que vai falar isso, mas o que eu tô querendo dizer na minha sessão eu vi uma variedade de pessoas indo assistir esse filme, né? O que para mim é um negócio surpreendente. Mas claro, com certeza quem pegaria o papel para fazer a Nora desse filme teria um grande desafio, não só pelas cenas de striptease, nas cenas que tu tem que dançar naquele cabo de aço, mas o que eu acho que a Madison traz aqui na sua atuação vai muito mais além do que vários outros filmes que abordam os mesmos tempos vão. E claro que essa atuação está muito alinhada com a direção do Sean Baker, que ele gosta de tocar em personagens que são muito palpáveis para nossa realidade, né? O que eu mais gosto do Sean Baker, de uma maneira geral, é que ele não tem medo de retratar também as partes chatas dessa vida, da realidade. Então, no Projeto Flórida, as crianças eram muito chatas. Mas também porque são crianças. Crianças são inconvenientes. Se tu não der limites para elas, elas vão ser inconvenientes. E aqui, conforme a história vai evoluindo e a gente vai conhecendo um pouco desse jovem rico russo, e principalmente a família dele, a gente vai se aprimorando numa trama extremamente caótica, com um interrompendo o outro, uma pessoa gritando em cima da outra. O que acontece muito nesse filme aqui são conversas paralelas. Então tem gente gritando, tem duas pessoas gritando uma com a outra em um lado, e no outro lado tem outras pessoas falando sobre outra coisa. Então o Sean Baker consegue muito bem colocar essa confusão sonora, essa confusão de informação que tu tá recebendo ali. Mas também tu não deixa de entender tudo, né? O filme também não complica nas mensagens que ele quer contar. Ele nunca colocou uma pompa de ser um filme muito complexo de entender, cheio de metáforas, metalinguagens. Mas enfim, retomando para a atuação da Madison aqui como a Nora, eu acho que depois da Demi Moore e depois da Fernanda Torres, ela é a melhor atuação dessa temporada. Tá, juntamente com a Lily Rose Depp em Nosferatu, inclusive que foi muito injustiçada, não foi indicada esse ano. Ela tá espetacular no Nosferatu. Pô, porque ela facilmente poderia cair num estereótipo do que a gente imagina de uma striptease, mas ela consegue criar camadas para uma personagem que tu vê que tem vários problemas, mas ela se comporta da forma que ela se comporta para se defender do cotidiano dela. Então ela não é simplesmente barraqueira, peita todo mundo nesse filme. E principalmente quando se encaminha pro final, a gente vê que ela tem muitos problemas internos com ela. Em relação às outras pessoas, em relação
também a vida que ela vive. Então ela é uma personagem fascinante porque ela brilha em tela, ela é sensual, ela é muito madura em várias questões nesse filme, mas ao mesmo tempo ela é uma jovem também. Tem várias questões dentro da própria vida dela que ela não resolveu ainda, né? E aos poucos ela vai descobrindo a verdade do que ela é nessa história da família desse jovem russo. E é muito diferente do que ela esperava no início. Então ela é a força motora para a narrativa dessa história, né? A gente acompanha através da visão da Anora. E a história vai se revelando conforme a gente vai descobrindo junto com a personagem, que é uma personagem apaixonante, que tu vê também que ela tem muita sagacidade para também lidar com situações muito difíceis e de maneiras diferentes, através do barraco e através também da sutilidade do momento, né? Da sutilidade das palavras das pessoas. E ela vê isso como uma oportunidade. Então é uma personagem muito, mas muito interessante que a Madison faz aqui. E é uma atriz pra se destacar mesmo, que eu acho que ela vai fazer grandes coisas daqui a uns anos. E muito jovem, né? 25 anos, pô. Esse papel de destaque é muito jovem mesmo. Falando de um ator não tão jovem, mas eu acho que merece destaque porque, cara, é muito doido, né? Ele tem uma importância muito grande pra trama, mesmo aparecendo em ocasiões muito pontuais. Aqui o Yuri Borzov, né? Ele até foi indicado ao Oscar esse ano. E, cara, muitas pessoas vão falar que, pode não ter sido nada demais a atuação dele. Que ele foi numa atuação mais... que comparado aos outros concorrentes dele, que ele foi mais fraco. Mas, cara, tem uma categoria de ator que sabem muito bem interpretar esses personagens. Tem uma atuação muito sutil, cara. Aqui, esse ator tem uma sutileza e a gente, muito aos poucos, começa a gostar desse cara. E é um dos poucos personagens dentro da história que se importa com a Nora, sabe? Então, na verdade, esse personagem, ele também é um telespectador, que nem a gente. Ele também tá assistindo toda aquela história na visão de fora. Ele não tá dentro daquela história. Ele não tá dentro dessa relação da família e com a Nora. Ele tá vendo de fora como ela tá sendo tratada, como ela trata eles. E ele vai aos poucos reconhecendo que a história toda é bizarra mesmo. Pô, tem um momento do filme que ele acelera o ritmo de uma forma que vai acontecendo coisa atrás de coisa, que a história vai ganhando problemas atrás de problemas pra se resolver. E às vezes as soluções é tão absurdas quanto os problemas que vão surgindo. Os personagens agem de formas surpreendentes dentro dessa história. E vamos falar da história, tipo assim, cara, que roteiro, né? Porque o roteiro tem um recorte muito preciso. Um recorte esse que a gente não precisa conhecer toda a história da Nora para entender quem é a Nora. E, consequentemente, os outros personagens a gente conhece pouquíssimo. Mas a gente entende o suficiente para a gente entender a história, o arco dessa história. Então não é como se a gente precisasse conhecer quem é o pai e a mãe da Nora, onde eles estão, por que ela foi parar ali. Não é algo que importa para essa história, saca? E o Sean Baker, como eu falei antes, ele sabe dirigir muito bem esses ambientes caóticos e de muita briga. Então o filme tem uma história simples? Sim, tem uma história muito simples. Mas o cuidado de recorte eu acho que é o primordial para essa história. História essa que narra a trajetória da tentativa da Nora se reafirmar dentro dessa sociedade. E conta na percepção dela essa sensação que ela sempre precisa usar o corpo dela e ela frequentemente é vista como um objeto de desejo. Então ela sente um vazio existencial de algo a mais, de alguém se importando com ela, alguém tendo algum tipo de carinho com ela. Então o filme aborda aqui, isso também gosto muito dos filmes do Sean Baker, que ele trabalha numa história onde os personagens têm uma linha muito tênue. Então nesse casal jovem tem uma linha tênue entre o desejo genuíno, mas também uma relação baseada em interesse, em controle, em ambas as partes. Então a Nora faz uma crítica a essa idealização do amor. Então tem um grande tema que é elaborado aqui, que é o peso das expectativas sociais. Mas também fala muito sobre desconfiança do outro. E a protagonista busca essa ascensão social através desse menino. E ela tenta escapar de uma realidade muito difícil. Ele vê ele como uma oportunidade também.
apesar de também nutrir sentimentos por essa mesma pessoa, conforme o filme vai passando. E depois da gente ver o destino do personagem, do jovem riquinho, mimado, e a gente vê a resposta se é recíproco ou não essa paixão e depois a Nora nutre por ele. E também o filme critica muito parecidamente com o Projeto Flórida sobre esse sonho americano e essa retratação de um sonho que ele coloca como se fosse um conto de fadas da Disney. E então no Projeto Flórida, as crianças que iriam ir para Disney, porque o hotel que eles moravam ficava na Flórida, alguns passos da Disney, e a gente vê alguns momentos a direção indo para um caminho de contos de fadas, de princesa, como se ela tivesse casado com um príncipe encantado e vivendo um sonho onde ela atingiu um local de poder, entre aspas, superior às outras pessoas. Mas ao mesmo tempo o filme contrasta muitas das vezes esse sonho americano e essa troca de vida da Nora, trazendo alguns personagens para representar também essa desigualdade social. A maneira que os pais do guri tratam ela e a maneira que as próprias amigas de profissão dela tratam ela quando ela ganha essa grande oportunidade. Então o filme é muito sutil nessas críticas às desigualdades sociais que existem no mundo. Porque assim, o filme não é sobre isso, mas tá lá, tá nítido que tem aquilo, sabe? Mas a coisa que eu acho mais interessante do filme é que ele vai num caminho acelerando pra caramba os acontecimentos dessa história. Problemas atrás de problemas rola com os personagens aqui, mas depois de um tempo o filme vai se acalmando muito. E se tu reparar, até as cores da fotografia vai perdendo muita cor. E a gente vai só se baseando na cor vermelha do cenário que existe. Sempre. Para representar, eu imagino, a luxúria, a sensualidade, né? Mas que aos poucos vai se perdendo essa cor vermelha. E na minha visão, vai se perdendo essa cor vermelha porque cada vez mais a Madison, naquele momento da história, ela tá se vendo realmente como um objeto. Então, ela se vê, conforme o filme vai avançando pro final, era visto na percepção do jovem como ela, como o objeto de poder. Aquele termo lá, esposa de Trovell, né? Relacionamento superficial que só o interesse é o sexo. É a relação sexual com aquela pessoa. E no final das contas, ela foi iludida por esse gurizão, crianção, e sendo visto novamente como um objeto, que é usado para satisfazer e depois descarta, né? E o único personagem que trata ela bem, que realmente gosta dela, que acha ela uma pessoa legal, é o Igor. Então ela cria um cenário totalmente distorcido e totalmente pesado e totalmente fora da realidade para enxergar aquilo como de forma palpável. Bom, vou entrar num spoiler aqui mais profundo, então vai ter uma barra vermelha aqui. Quando acabar o momento spoiler, essa barra aqui vai sumir, tá certo? Aquela cena final no carro é a minha interpretação disso. Que ao mesmo tempo o filme explica bastante a história, não deixa muitas nuances, realmente é bem sucinto e é bem claro no que está sendo contado, mas no final ele deixa um final em aberto. Mas ao mesmo tempo, se tu for analisar o todo da jornada da Nora e a vida da Nora, ela ter se relacionado com esse cara no carro e ter colocado essa visão que ele é um estudador, mostra que ela ficou realmente chocada e realmente abalada com ela se confrontar com uma pessoa que realmente se importava com ela, que realmente gostava dela e queria o melhor para ela. O que eu acho que ela não sentiu em nenhum momento da vida. Isso que deixa o final muito pesado. Até tem um detalhe de edição. O filme começa com uma trilha mega feliz e remete realmente àquela música mais pop, que é uma música meio adolescente, alegre, pop, mas que remete realmente a essa imaginação de um sonho. E eu acho que remete realmente a um sonho lúdico da Nora. E no final, a trilha some. E o filme acaba sem trilha, né? Tu pode interpretar como amadurecimento da Nora e vendo que na realidade aquele sonho de princesa da Disney, de princesa, é muito distante. E também, na verdade, de certa forma, não existe esse sonho. Até as pessoas mais ricas não conseguem atingir esse status de princesa ou príncipe da Disney. Então, o Sean Baker trata muito bem esse lúdico, esses sonhos, como algo a ser alcançado. E colocando esses sonhos como algo muito distante e também muito inalcançável. Mas que a realidade pode ser muito dura, mas também existe um ponto de esperança nessa difícil vida que vivemos. Enfim, são essas minhas interpretações do filme. Espero
Espero que você tenha gostado desse vídeo. E nesse canal já tem vídeos de eu comentando sobre os filmes indicados ao Oscar. Então dá uma conferida porque os vídeos estão muito legais. Então é isso, valeu e até a próxima. Tchau!